Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo e em áudio, onde estiver disponível. Curta, comente, espalhe a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, você já sabe, é só usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através aí do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio por essa plataforma. Também assine a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento, que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, e considere também ser apoiador pago nesse momento em que os algoritmos não entregam o que a gente quer, nesse momento de fadiga de redes sociais. A Mala e esse podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente, e é muito importante que em 2025 e em 2026 a gente apoie a produção de conteúdo independente que chega até você direto no seu e-mail, do jeito que você quer. Para conhecer e apoiar a Mala, é só acessar o malanewsletter.substack.com. E, claro, você também pode ouvir e ver, onde estiver disponível, esse podcast na Rádio 98 News de Belo Horizonte, no 98,7 FM, ou no YouTube 98 News, aos sábados ao meio-dia e domingos, 8 horas da manhã. Agora vamos direto ao assunto. Hoje é aquele episódio que você espera o ano todo. Os 10 melhores filmes que eu assisti em 2025. Todos os anos, quando eu faço uma lista, ao longo do ano todo, eu vou anotando os filmes, dando cotações e falando, escrevendo um pouco sobre eles e fazendo podcast. Vários dos filmes que você vai ver aqui nessa lista já estão no podcast Meninos Eu Vi. Basta você procurar os episódios aí pra trás. Mas todos os anos, quando eu começo a fazer essa lista, eu acho que não vai ser um ano bom. No início do ano, o ano é meio, às vezes, travado, né? Logo quando passa a temporada de premiações, mas quando o ano vai se transcorrendo, a gente percebe que esse ano em especial, em 2025, eu acho que foi um belo ano para o cinema. Até o meados de 2025, lá para julho, agosto, eu tava achando que não. Mas o segundo semestre acaba esquentando. Então a gente tem 10 filmes, eu vou falar de 10 filmes aqui para você, do 10º pro primeiro, mas tem várias outras menções honrosas que poderiam entrar aqui. Mas para o episódio não ficar muito longo, eu vou me ater aos 10 filmes. E vou me ater também a um único critério. Qual o único critério que eu formulei para esse ano? São filmes que têm o ano de lançamento deles de 2025, ou seja, o filme estreou oficialmente nos cinemas em qualquer parte do mundo em 2025, e também tem que ter estreado no Brasil em 2025. Por que eu tô fazendo isso? Para evitar essa coisa estranha da temporada de premiações. Filmes que são, por exemplo, filmes que eram de 2024, mas só estrearam no Brasil em 2025, para mim não vale. Para mim não entra. O filme é de 2024 originalmente, ainda que tenha estreado no Brasil em 2025. Assim como não entra um filme, por exemplo, que poderia, e eu acho que deveria estar nessa lista, que é Hamnet, mas só vai entrar em 2026 em cartaz no Brasil. Então esse filme também não entra na minha lista. Já fique sabendo que Hamnet, se tivesse entrado em 2025 no Brasil, estaria com certeza nessa minha lista e lá em cima. Mas então, sem mais delongas, vamos aos 10 melhores filmes que eu assisti em 2025. Em 10º lugar, tem episódio sobre ele, Springsteen, Salve-me do Desconhecido, filme em que Jeremy Allen White interpreta Bruce Springsteen naquele período ali nebuloso em que ele fez o seu disco mais estranho, digamos assim, o Nebraska, aquele período entre o The River e o Born in the USA.
Mas não é, na verdade, um filme sobre isso. É um filme sobre saúde mental, é um filme sobre depressão, é um filme em que Bruce Springsteen, através do Jeremy Allen White, escancara a sua depressão, escancara esse lado em que ele viveu e continua convivendo com a depressão. Um filme muito bonito, que de certa forma até passou desapercebido pela maioria da população, mas não por mim. E ficou aqui no meu 10º lugar neste ano. E um filme que pode dar uma indicação ao Oscar para o Jeremy Allen White, interpretando, claro, o The Boss, Bruce Springsteen. Eu sou um pouco suspeito, vocês já sabem, porque eu venero o The Boss. Então esse filme já estaria na minha lista de qualquer forma, mas realmente é um belo filme que me pegou, me tocou e eu saí do cinema emocionado. Springsteen, Salve-me do Desconhecido, é o meu 10º filme de 2025. Em 9º lugar, um filme delicioso. Eu não fiz episódio sobre ele, mas já falo sobre ele aqui. Nouvelle Vague, de Richard Linklater. Richard Linklater, que lançou 2 filmes em 2025. O outro filme também poderia estar nessa lista, que é o Blue Moon. Mas eu quero colocar o Nouvelle Vague, que é um filme sobre cinema. É um filme sobre cinema. É um filme que conta a história da produção do primeiro filme do Jean-Luc Godard. E, na verdade, sobre toda a Nouvelle Vague francesa, tem atores interpretando todo mundo ali, desde Truffaut, Agnès Varda e tudo mais. É um filme sobre aquela época do cinema francês, mas em especial sobre o Jean-Luc Godard e a produção do seu primeiro filme, que foi o Acossado. E a gente vê é quase que um making off de Acossado, e como ele filmou, e a liberdade, e como era, e como esse filme e o Jean-Luc Godard revolucionaram não só o cinema francês, mas revolucionaram o cinema. Acossado é tranquilamente um dos 10 melhores filmes da história. Talvez na sua lista não esteja, mas a gente pode colocar em várias listas, ele aparece. Então é muito interessante a gente ver, ou pelo menos o olhar do Richard Linklater sobre isso, sobre aquela época da França, aquela época do cinema, e como o Jean-Luc Godard revolucionou o cinema de cabeça pensada, mas de certa forma sem entender muitas coisas que estavam acontecendo ali. E Acossado, para muita gente, é um filme difícil, e sim, é um filme difícil, mas eu acho que depois desse filme você vai ter outro olhar para ele, e eu recomendo assistir Acossado antes e depois de assistir a esse delicioso Nouvelle Vague, um filme sobre cinema, sobre a vida, sobre a arte, sobre tudo isso que a gente gosta. É o meu 9º filme de 2025. Em 8º lugar, para mim, o grande blockbuster de 2025, apesar de não ter sido o campeão de bilheteria, mas para mim é o filme que mais personificou essa palavrinha blockbuster em 2025, que é F1, o filme, dirigido pelo Joseph Kosinski, com Brad Pitt no papel daquele piloto veterano que volta ao circuito de Fórmula 1 para treinar um piloto, treinar de certa forma, para ser companheiro de equipe de um piloto novato super talentoso, mas que ainda era meio rebelde. E o Brad Pitt é um piloto veterano ali de 56 anos de idade e causa um certo rebuliço no circo da Fórmula 1 quando ele chega. Um filme excepcional, um filme de ação, um filme que, bom, para quem gosta de automobilismo, é um prato cheio. Para quem não gosta de automobilismo, eu lembro que eu fui assistir na cabine ao lado de uma amiga que não entende de Fórmula 1, que não gosta, inclusive ela ficava me perguntando várias coisas, como é que é isso aí que tá acontecendo? E eu ficava explicando pra ela. Ela não gosta de Fórmula 1, não gosta de automobilismo, e saiu do filme com aquele sorriso na cara que só os bons filmes trazem. F1, o filme, foi o grande filme de ação, o grande blockbuster, na minha opinião, ainda que não tenha rendido tudo o que merecia, e é um filme que a gente sabe que foi feito para colocar de certa forma, de vez, a Fórmula 1 no mercado americano, e foi muito bem sucedido. Ele já está disponível, inclusive, no Apple TV Plus, para quem quiser assistir. E olha, Brad Pitt fazendo o papel de Brad Pitt, não tem coisa melhor no cinema comercial norte-americano. F1, o filme, se você não assistiu, se você gosta de Fórmula 1, se você não gosta de Fórmula 1, independente disso, vá assistir, porque você não vai se arrepender, é o meu 8º filme do ano. Em 7º lugar, ele, Superman, um filme que chegou
recheado de muita expectativa. Eu me lembro que eu tinha dito que era o filme que eu mais esperava em 2025 e ele não me decepcionou. O James Gunn realmente tem um tino diferente para isso, ele entende do riscado, ele não fez um filme de origem, a gente já conhece o Superman já existe na Terra, é uma outra história, claro, tem o Lex Luthor, claro, tem a Lois Lane, claro, tem o Jimmy Olsen, mas é uma outra história envolvendo o Superman. E o que eu mais achei sensacional nesse filme é que o Superman é o Homem de Aço, mas ele não é indestrutível. A gente vê todas as fragilidades dele e que sim, respeita muita coisa dos quadrinhos, mas tira aquela aura de herói indestrutível do Superman que todos nós, ou sei lá, a maioria de nós tem do Superman no cinema. David Corenswet é um dos melhores Superman, se não o melhor Superman. Não, o melhor é o Christopher Reeve, mas talvez ele possa estar ali abaixo do Christopher Reeve na galeria dos melhores atores que interpretaram o Superman no cinema, porque ele é um excelente ator e ele soube entender direitinho a proposta desse filme, a proposta de James Gunn. Um filme divertido, um filme cheio de ação, um filme que não deixa a peteca cair em nenhum momento. Os puristas torceram o nariz para várias coisas, inclusive para esse humor que o James Gunn coloca nos filmes, mas eu achei um filme sensacional. Superman foi o meu filme número 7 do ano e se você não viu, você não sabe o que está perdendo. E que venham outros Superman, vem aí o Superman 2, vem aí a Supergirl, tudo em cima, tudo embaixo desse guarda-chuva do James Gunn, da DC, que eu acho que tem muita coisa para nos oferecer, muito mais do que a Marvel, tá? Em sexto lugar, um filme que me surpreendeu muito positivamente. Eu não dava nada pra ele. É um filme independente que passou ali naquele circuito do Festival de Sundance. É Sorry Baby, escrito e dirigido por uma novata chamada Eva Victor. E é um filme que fala sobre uma mulher que tá ali recebendo uma antiga colega de escola na sua cidade, onde elas estudaram na universidade, onde ela agora trabalha na universidade, e a gente começa a entender não só a relação dela com a amiga, mas todo o passado dela e por que ela age daquela forma. A gente vai e volta no tempo, eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas é um filme que fala sobre a condição feminina, sobre a agressão à mulher. Bom, eu já disse. Sobre a agressão à mulher. É um filme muito duro. É um filme que a gente vê o filme inteiro na fisionomia da Eva Victor e da atriz que interpreta a Agnes. O filme é escrito, dirigido e interpretado por ela. O papel principal é ela, a Eva Victor, que interpreta. E a gente vê tudo aquilo ali. A gente vê toda a degradação da personagem dela, toda a relação que ela tem com as pessoas, com tudo, como é que isso vai mudando ao longo do filme em função desse tal acontecimento do passado que a levou a ter essa personalidade. Não tô dando muitos detalhes do tete a tete, muitos detalhes tati-bitati do que é o filme, porque é um filme maravilhoso. Eu quero muito que vocês assistam. Eu assisti no cinema, mas eu não sei se ele já está disponível em streaming. Eu acho que não. Fique de olho nesse Sorry Baby. E eu acho que esse filme tem chance de ser indicado a alguma coisa no Oscar 2026. Talvez roteiro, talvez melhor atriz para a Eva Victor. Um filme que surgiu do nada, surpreendente, com um tema mais do que atual, um tema que todos nós precisamos prestar atenção, apoiar, estar ao lado das mulheres quando esse tipo de coisa acontece. Um filme absolutamente irrepreensível. Sorry Baby é o meu filme número 6 de 2025. Em quinto lugar, Foi Apenas um Acidente, filme do Jafar Panahi. Eu já falei sobre ele aqui, tem episódio sobre ele aqui no Meninos Eu Vi. E é o filme francês e iraniano que deve concorrer com o nosso Agente Secreto no Oscar. E é um filme autobiográfico do Jafar Panahi, de certa forma, porque ele pega alguns elementos da história dele, em especial a época em que ele foi preso e torturado no Irã. O Jafar Panahi é um diretor
que é mal visto no Irã, ele já foi preso, ele não pode entrar no Irã, ele teve uma sentença, uma pena recentemente, inclusive, ele não pode entrar no Irã, ele não pode filmar no Irã, mas esse filme ele fez enquanto ele ainda podia filmar no Irã, um filme feito com poucos atores, com poucos recursos, com uma história apenas de um grupo de pessoas que reconhece uma determinada pessoa que teria sido o torturador dessas pessoas enquanto elas estiveram na prisão. É o filme também que tem o melhor final do ano. A melhor cena final do ano, uma cena absolutamente irrepreensível, uma cena que deixa a gente sem fôlego e ele termina da melhor forma possível para um filme. É cinema absoluto. O Jafar Panahi talvez seja indicado ao Oscar de melhor direção. E um filme que fala sobre isso, que nos faz pensar sobre toda essa condição, um filme político que faz pensar sobre como é o regime do Irã e como são as pessoas perante ao regime do Irã, na forma dessas pessoas ali, mas que de certa forma todas elas são uma espécie de alter ego do diretor Jafar Panahi em determinadas situações. Foi apenas um acidente, é o meu filme número 5 de 2025. No quarto lugar está Valor Sentimental, que eu falei sobre ele aqui na semana passada, se não me engano. Valor Sentimental, puxe aí o episódio, é o filme do Joaquim Trier, com a Renate Reinsve e o Stellan Skarsgård. Eu disse muito sobre ele na semana passada, mas é um filme absolutamente maravilhoso. Um filme daqueles de tirar o fôlego, que nos faz pensar sobre nossas relações familiares, que nos faz pensar sobre abandono, pais que abandonam filhos e as consequências que isso vai trazer para esses filhos, para essas famílias no futuro. E o filme vai e volta no tempo e tem a casa da família como um personagem muito importante, mostrando ao longo das gerações o que aconteceu naquela casa e, de certa forma, moldando a história daquela família. Atuações também irrepreensíveis da Renate Reinsve e do Stellan Skarsgård em especial. Talvez os outros atores aí, a Elle Fanning, também tenha alguma chance no Oscar, mas esses dois com certeza vão ser indicados. E a Renate Reinsve, eu até disse no episódio que ela era a favorita, mas ela não é a favorita. A interpretação da Jessie Buckley em Hamnet é uma coisa monumental e eu vou falar ainda sobre isso quando eu fizer o episódio sobre Hamnet. Então eu acho que esse Oscar vai ficar com a Jessie Buckley, mas em segundo lugar vem a Renate Reinsve. Eu tenho certeza que muitos votantes do Oscar vão preferir a Renate à Jessie Buckley. Mas o Stellan Skarsgård, para mim, já levou esse Oscar de melhor ator coadjuvante. Valor Sentimental é um filme que estreou no Natal, quando as famílias estão reunidas, e eu acho que foi uma data mais do que apropriada para a gente pensar nessa família. O que é a família para todos nós e o que significa a família através da família Borg descrita no filme. Deve ser indicado também ao Oscar de melhor filme internacional e tem chances de levar em cima do nosso Agente Secreto. Foi o meu filme de número 4 em 2025. Em terceiro lugar, Pecadores, um filme que estreou, o filme do Ryan Coogler com o Michael B. Jordan e grande elenco, Hailee Steinfeld, por exemplo, que estreou em março de 2025 e é um daqueles filmes que conseguiu sobreviver ao tempo até para a temporada de premiações. Ele deve aí ser indicado a vários Oscars agora, e é um filme que me surpreendeu, não só a mim, mas surpreendeu todo mundo, porque ele mistura vários gêneros de uma forma tão homogênea, mistura filme de gangster, mistura filme de vampiro, mistura tudo isso tendo a história da população negra norte-americana ali na década de 40, 50, tendo o blues como pano de fundo. É um filme que fala de música, de como a música moldou, de como o blues acabou moldando a cultura negra norte-americana nesse período. Um filme que fala, claro, de preconceito, um filme que fala de racismo nessa época e que também é um filme feito para que a gente pense em todas essas coisas, de como essas situações ainda são reproduzidas nos dias de hoje, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Pecadores é um filme original e tomara que nós tenhamos mais filmes originais
a partir de agora, é um voto que eu faço para 2026, que a gente não se prenda tanto a IPs, a propriedades intelectuais. É um filme original, escrito e dirigido pelo Ryan Coogler, um dos maiores diretores americanos da atualidade, que fez Pantera Negra, fez os filmes Creed, por exemplo, sempre trabalha ali com Michael B. Jordan, né? Ele sempre tá ali nos filmes do Ryan Coogler, mas eu faço votos para que a gente tenha mais filmes como esse em 2026, mais filmes originais e que nos instiguem e que a gente saia do cinema sem fôlego, como foi esse Pecadores, que também tem episódio sobre ele aqui no Meninos Eu Vi. Volte aí que eu conto mais pra você se você quer uma análise mais detalhada desse filme. Pecadores foi o meu filme número 3 de 2025. Em segundo lugar, claro, está ele, O Agente Secreto. Na minha modesta opinião, o melhor filme do Kleber Mendonça Filho. Filme que fala sobre ditadura, filme que fala sobre memória, filme que fala sobre o Recife. Todos os temas já trabalhados pelo Kleber Mendonça em algum momento de sua carreira, e em especial esse tema memória, mas que nesse filme o Kleber não só trabalha todos esses temas de uma forma mais orgânica, como eu acho que é um salto na obra do Kleber. Acho que ele, em termos de roteiro e direção, deu um salto até em relação ao seu último filme de ficção, que foi o Bacurau, e também em relação ao Retratos Fantasmas, que havia sido o seu último filme, mas aí sim, um filme documental. E também, se você viu Retratos Fantasmas, viu que tem muito dele aqui nessa relação do Agente Secreto com o cinema, nessa homenagem que o Kleber faz ao cinema da sua terra natal, que é Recife. Uma atuação irrepreensível do Wagner Moura, não precisa nem a gente falar muito mais sobre isso. Tô torcendo muito por Agente Secreto no Oscar. Não acho que ele tem chance esse ano de melhor filme internacional, mas o Wagner Moura sim tem chance de sair dessa cerimônia do Oscar com a estatueta na mão de melhor ator. Ele tá super bem cotado. Wagner Moura já é um ator conhecido, já é um rosto conhecido em Hollywood, e isso traz uma grande vantagem para ele. Então não se surpreenda se o nosso querido Wagner Moura ganhar o Oscar de melhor ator no ano que vem, o que seria absolutamente maravilhoso, não só para ele, mas para todo o cinema brasileiro. O Agente Secreto foi o segundo melhor filme de 2025 para mim, e claro, o melhor filme nacional do ano, num ano em que tivemos ótimos filmes nacionais. Tivemos Manas, tivemos Oeste Outra Vez, tivemos O Filho de Mil Homens, tivemos Homem com H. Essa listinha é uma listinha à parte, que depois eu posso até publicar para vocês, mas O Agente Secreto é, sem dúvida nenhuma, o melhor filme brasileiro e o segundo melhor filme do ano para mim em 2025. E em primeiro lugar está ele, Uma Batalha Após a Outra, um filme que acho que vai ser considerado um clássico num futuro bem próximo. Um filme que fala de racismo, que fala de uma América doente, que fala de personagens que habitam essa América doente, que fala que é um filme político, que trata de questões políticas, que trata de questões... É muito engraçado que o filme foi filmado, foi concebido bem antes desse governo Trump, mas é impressionante como ele é atual e fala de questões que estão acontecendo nos Estados Unidos hoje e com consequências para o mundo todo. Um filme que tem duas linhas do tempo. Ele começa num presente, mas que também não é o nosso presente, para depois avançar 20 anos no tempo e a gente vê as consequências dessas ações todas, em especial do grupo revolucionário comandado ali pelo personagem do Leonardo DiCaprio, que quando eu fiz episódio sobre esse filme, eu até disse que o Leonardo DiCaprio estava meio ali num piloto automático, interpretando Leonardo DiCaprio, como ele já havia interpretado em outros filmes, mas hoje eu acho que não. Eu revi o filme, eu acho que o Leonardo DiCaprio tá numa performance daquelas de Oscar, não acho que ele vai ganhar, mas é talvez uma das melhores performances da carreira dele, assim como o furacão Teyana Taylor, que faz o papel da líder revolucionária do grupo ali, em que ele também participa, assim como Sean Penn, um ator que sempre nos deu bons momentos no cinema e há muito tempo estava precisando de um papel para chamar de seu.
Ele vai ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, vai concorrer ali com o Stellan Skarsgård. Acho que tem chance, acho que o Stellan ganha, mas eu não me surpreenderia se o Oscar ficasse com o Champagne, seria também muito merecido. Uma batalha após a outra tem, se não fosse por nada mais, a melhor sequência de perseguição de carro que eu vi no cinema recente. Uma sequência que lembra aquelas grandes sequências de perseguição de carro, como Bullitt, como Os Irmãos Cara de Pau, que é uma paródia de perseguição de carro, mas enfim, é uma sequência de perseguição de carro, e que, se você for assistir esse filme numa telona, agora ele não tá em cartaz mais, mas procure a maior tela, a maior televisão que você assistir, ele já está disponível no HBO Max, e assista na melhor tela, na maior tela que você conseguir. Eu assisti em IMAX e saí absolutamente sem fôlego dessa sequência, uma sequência irrepreensível de perseguição e que pode dar uma indicação ao Oscar para o Paul Thomas Anderson, um cineasta que sempre tem nos brindado com bons filmes. Você pode até achar uns melhores do que os outros, mas alguns filmes dele já fazem parte do grande panteão dos melhores filmes do cinema americano. Sangue Negro, Boogie Nights, Magnolia, O Mestre, e agora ele nos dá mais essa obra-prima chamada Uma Batalha Após a Outra, o melhor filme de 2025 pra mim. Eu já revi esse filme 2 vezes, eu vi uma vez no cinema e revi 2 vezes na telinha, na minha TV, e olha, ele melhora a cada exibição. Então é isso, o que você achou da minha lista dos 10 melhores filmes que eu vi em 2025? Eu quero que você comente, fale quais são os seus melhores filmes e a gente vai conversando. Eu tenho muitos outros que poderiam ter entrado aqui, eu fiz uma lista com 20, mas não cabe aqui nesse podcast, mas eu quero ouvir a sua lista. Eu quero que você me conte aí nos comentários do YouTube, na caixa de comentários do Spotify ou através das minhas redes sociais, @RodrigoJames, no X, no Instagram, no Threads ou no Blue Sky. Me procure e a gente vai comentando. Ou pode mandar também para a Rádio 98 News, mande um comentário lá para a Rádio 98 News que a gente vai comentando ao longo das próximas semanas. E segure que tem muito mais novidade agora, não só para esse podcast, mas também para a Mala, ainda nesse mês de janeiro de 2026. Esse é o último podcast de 2025, você pode estar ouvindo ele depois, mas eu publiquei ele ainda em 2025, então feliz ano novo para todos vocês, bons filmes em 2026 e fique comigo que você não vai se arrepender. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!